poço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou.
Estamos de volta aqui nesse canal da Primeira Igreja. Como vão vocês? Muito obrigado à Primeira Igreja pela compreensão de estarmos transmitindo esses cultos, mas estamos com certeza com os nossos corações unidos. Agradecemos a você que passa aqui e sempre assiste essas mensagens, você que está inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, libere as notificações para receber então todos os vídeos. Nós temos duas playlists de estudos bíblicos, uma com o estudo de Eclesiastes e a outra com o estudo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos está no início, Eclesiastes já temos 4 vídeos. Então você fique à vontade para usufruir e aprender daquilo que Deus tem ensinado para nós na Primeira Igreja neste período de quarentena. Nós hoje estamos no dia 12/4, um domingo de Páscoa, agradecidos a Deus. Hoje pela manhã nós falamos da instituição da Páscoa em Êxodo 12 e vimos como tudo indica, tudo aponta para Jesus de Nazaré, tudo aponta para o que Jesus fez na cruz do Calvário. Toda a escolha do Cordeiro, o Deus que passa entre nós, Ele que passa julgando o mundo, aqueles que permanecem com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, esses são salvos pelo Cordeiro, independente de ser hebreu de nascimento, se for um prosélito, um hebreu de coração, também foi salvo naquele momento pelo sangue do Cordeiro. Esta é a ideia, o sacrifício de alguém que se coloca no lugar do inocente. Moisés ainda vai sair do Egito, vai passar por todo o deserto, vai ser levantada a tenda da congregação, a tenda do encontro, e todo o livro de Levítico vai ser então escrito, todo o rito que se passa no livro de Levítico vai ser vivido ali, as divisões da tribo de Levi, todas, até que se chegue a Canaã, com todos os ritos prontos. E Moisés, antes de Canaã, então sobe ao monte para Deus o levar, para morrer no monte. A Bíblia diz que ele morreu, seu corpo foi conforme Judas, foi disputado entre o arcanjo Miguel e Satanás. Está lá na carta de Judas. Mas o que acontece é que toda a ideia de resgate que vai ser passada durante o deserto, Jesus vive isso. E o resgate é o inocente que se coloca no lugar do pecador, no lugar daquele que cometeu o pecado, que cometeu o crime. Hoje nós vamos trabalhar em João capítulo 19. Vamos ler, novamente teremos uma leitura longa, 16 versículos, e depois vamos discorrer um pouco mais sobre esse capítulo de João 19, falar um pouquinho em João 18, nós poderíamos viajar um pouco nos outros evangelhos, mas este assunto é um assunto por demais vasto. Se nós fizermos estudos neste assunto, nós teremos muitos vídeos para fazer. Quem sabe num futuro, logo depois dos estudos que estamos fazendo, podemos fazer estudos nesses livros, inclusive Salmo 22, nós vamos citar ele aqui, Isaías 53, tantas são as profecias no Antigo Testamento a respeito da morte do Cordeiro, a respeito daquele que se coloca no nosso lugar, a respeito de Jesus de Nazaré. Diz assim o capítulo 19 de João: Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram sobre a sua cabeça, vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui,
para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhes responderam: nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Nós estamos com uma visita aqui ilustre esta noite e nós vamos chamá-lo aqui para orar. Nós vamos pedir ao nosso querido irmão João que ore ao Senhor, começando esta mensagem. Olá, irmãos, quantas saudades, mas conforme o estudo que nós fizemos através de Eclesiastes, lembramos ali Eclesiastes 3, onde diz que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar para abraçar. Estamos afastados fisicamente, mas estamos abraçados espiritualmente. Queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem assim derramado sobre as nossas vidas. Oremos, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos aqui, Senhor Deus, externar a nossa gratidão e privilégio que o Senhor nos concedeu a nos dar mais um dia de vida sobre a face dessa terra. Amém. Porque muitos, Senhor Deus, dormiram, mas não tiveram o privilégio, Senhor Deus, de ter esse dia como nós tivemos, Senhor Deus, amanhã, à tarde e o princípio dessa noite. Queremos aqui, Senhor Deus, também relembrar, tudo que aquele povo judeu passou através das pragas que foi derramada sobre o Egito. Mas quando o povo saiu revigorado para a terra prometida. Assim nós cremos que também, apesar dos tempos sombrios que nós estamos passando, Senhor Deus, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, abençoe ao pastor, que tudo que ele venha falar não venha dele mesmo, mas do Espírito Santo, Senhor Deus, que estará usando ele como servo teu. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelas tuas misericórdias sobre cada vida presente, Senhor Deus. Abençoe a Primeira Igreja Batista e todas aquelas que professam verdadeiramente o teu nome. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Queremos dizer à família do irmão João que fique tranquilos, que aqui todo mundo estava em quarentena, quietinho. Todo mundo quando sai aqui, todo mundo não, eu quando saio de máscara. O mais doente aqui é Marcos.
mas também só chega de máscara e de luva. Meus queridos, hoje é um dia muito especial na vida da igreja, porque nós lembramos deste momento de entrega de Deus. O Senhor dar a sua primícia. Jesus é a primícia de Deus para si mesmo. Jesus se oferece como primícia para que os nossos pecados sejam perdoados. A grande realidade é que tudo isso faz parte de um projeto desde o Éden. O projeto de que Deus reconciliaria o homem com ele. Deus reconciliaria o mundo com ele. E agora isto acontece através de Jesus de Nazaré. Há um consenso entre aqueles que estudam, entre estudiosos, comentaristas, historiadores, de que a prisão de Jesus aconteceu no Getsêmani mais ou menos às 23 horas, o que seria aqui mais ou menos umas 7 horas entre interrogatório e sofrimento. Há uma ideia de que a partir das 3 da manhã os judeus o condenaram, ainda lá no Sinédrio. A questão é que eles perderam essa jurisdição, porque agora Roma domina e eles não podem mais condenar ninguém à morte. Se eles pudessem fazer isso, a morte de Jesus seria uma morte por apedrejamento. E aí mostra mais uma vez que Deus conduz a história de maneira especial e maravilhosa, porque Jesus precisava sim morrer num altar de sacrifício, num altar de 4 pontas, num altar onde as 4 pontas fossem aspergidas pelo sangue de Jesus, e é por isso que ele tem coroa de espinho, porque o cordeiro precisa ser imolado em cima do altar e as 4 pontas precisam ser aspergidas e o sangue ser conduzido todo para a base do altar, como aconteceu com Jesus ali na cruz. Aqui agora Pilatos recebe Jesus por volta das 5, 6 da manhã. Ele é mais ou menos 5 da manhã, porque aqui em João capítulo 18, no verso 28, ele diz que de manhã cedo eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros. Ou seja, no 28 aqui, logo no início. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador, para o pretório. Era de manhã cedo, ou seja, no cair da manhã, já o dia estava raiando, estava clareando, e eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Todo aquele que entrasse na casa de um gentio se tornaria legalmente impuro. Lá em Atos dos Apóstolos a gente verifica isso quando Pedro ele tem que se explicar. Quando ele entra na casa de Cornélio e depois começam a perguntar a ele por que aquilo tudo aconteceu, e ele vai explicar aquela visão maravilhosa de como um lençol que pelas 4 pontas preso e toda aquela visão de animais impuros, e Deus disse: não torne impuro o que Deus purificou. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão com medo de entrar na casa de um gentio, estão com medo de entrar na casa do governador, estão com medo de entrar no pretório e lá eles se tornarem impuros, e está ali na preparação da Páscoa. E aí a gente lembra da instituição da Páscoa, como nós falamos hoje pela manhã. Todo cordeiro então passa por uma preparação, porque ele vai ser morto ao entardecer, exatamente o que acontece com Jesus de Nazaré. Aqui ele é entregue a Pilatos. Pilatos é governador ali na Judéia. E ele, como governador, estava passando por uma série de crises. Este é um período em que muitos se levantam em revoltas. A presença de Barrabás é uma prova disso. Os judeus começam a se revoltar contra o Império Romano e Pilatos não quer nenhuma confusão com o imperador. Toda e qualquer confusão com o imperador pode fazer com que Pilatos seja exonerado na melhor das maneiras. Pode ser que ele seja condenado à morte, pode ser que ele seja... todo ano, aliás, exigia-se um relatório no retorno a Roma, e ele tinha que dar um relatório. Se ele desse um relatório negativo, um relatório de revoltas, isso seria complicado. É por isso que os fariseus, é por isso que o sumo sacerdote, Anás e Caifás, eles induzem ao povo a exaltar César.
porque eles precisam matar Jesus por conta do ciúme, mas eles não podem fazer isso por apedrejamento, porque eles perderam então a jurisdição. Jesus então passa aí em torno de 12 horas de sofrimento. Se ele foi em torno de 3 horas da manhã condenado, ele logo foi manietado, logo foi amarrado, batiam com um caniço na sua cabeça, e esses eram os guardas do templo, ainda não eram os guardas do Império Romano, não eram os guardas ainda do governador, porque ele ainda vai ser entregue ao governador, e ele vem de 3 da manhã para cá, sendo massacrado, sendo cuspido, sendo xingado, e alguém começa a falar coisas, profetiza quem te bateu. Isso vai acontecer também com os soldados romanos, e quando ele é trazido então na presença do governador, o governador fica assustado e com medo. No verso 3 diz: e aproximando-se dele diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Parece que o sofrimento de Jesus é o sofrimento da crucificação. O sofrimento da crucificação tem um clímax de dor, um clímax de complicação, um clímax o corpo começa a se deteriorar, ele começa a sufocar, os nervos começam a doer, mas isso não começa ali. Jesus está passando por toda uma madrugada de sofrimento, de angústia, e é interessante que em momento algum ele sai da linha, ele tira o seu temperamento, volta a ser colérico, como em alguns momentos ele foi colérico, como por exemplo na purificação do templo. Jesus sabe como lidar com cada situação da maneira que a situação exige. Ele tem um temperamento extremamente equilibrado, e aí a gente lembra de Tim LaHaye lá com o seu temperamentos controlados pelo Espírito. Mas o que acontece com Jesus aqui é que ele está passando por um sofrimento muito maior, porque ele está passando por escárnio. E lembrem, Deus não se deixa escarnecer. Há uma diferença aqui. O Senhor está entregando a si mesmo como Cordeiro Pascal. Ele está entregando a si mesmo porque ele está tomando o nosso lugar. Ele é o nosso resgate, ele é o nosso resgatador, ele também é o Cordeiro que se coloca no lugar da gente para que a gente não seja condenado. Diz então o verso 5 o seguinte: quando Pilatos, no verso 4 diz: então Pilatos saiu e outra vez disse-lhes: eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo crime algum nele. Pilatos está atordoado, é muito cedo. E Jesus então saiu vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: aqui está o homem. Quando ele foi entregue aos soldados romanos, os soldados romanos então lhe vestiram deste jeito, desta forma. Os soldados romanos não faziam ideia do que estavam fazendo. Primeiro eles estavam dizendo: olha, esse daqui é o vosso rei. Segundo, a túnica que Jesus está vestindo, uma túnica vermelha, não tinha nenhuma costura. O sumo sacerdote da época é um sumo sacerdote ilegítimo, nomeado por um dirigente de Roma. Mas este que é apresentado com uma túnica sem costura é o verdadeiro sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e agora é apresentado a eles. Eles não tinham visto ainda aquela figura diante deles, porque quando Jesus vem amarrado e entregue a Pilatos, ele é entregue aos soldados do governador, e os soldados do governador vestem Jesus dessa forma. Eu imagino uma imagem assustadora para eles, judeus, e ali está na presença deles o verdadeiro sumo sacerdote. O verso 6 diz: ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o. Eu imagino que o ciúme aumentou. Crucifica-o. E Pilatos lhes disse: levai-o, crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Pilatos está dando a eles agora a condição de crucificá-lo, a condição de matá-lo. Mas eles então novamente apelam para a situação do governo de Pilatos, para o medo que Pilatos tinha do Império Romano. Mas os judeus, o verso 7 diz, lhes responderam: nós temos uma lei,
de acordo com essa lei, deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, voltou com Jesus para tentar salvá-lo. E diz assim, o verso 9, e entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus, de onde vens? Ele deve ter ficado pensando, este camarada disse que é filho de Deus. Algo ali incomodava Pilatos. A presença de Jesus deveria ser uma presença muito forte para ele. O semblante de Jesus, o olhar de Jesus, a maneira de Jesus olhar deveria perturbar Pilatos. E ele pergunta, de onde vens? Como diz assim, de qual é o país, qual é o reino celestial que tu está vindo? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Esse texto de Jesus calado me lembra o texto de Isaías, capítulo 53, um texto lindo e profético que fala também sobre o servo sofredor. E lá no verso 7 diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Este é um texto que me ensina muito. Eu sou uma pessoa temperamental, difícil, às vezes me dá vontade de gritar aos quatro cantos sobre o meu direito. E este texto de Jesus, esse texto de Isaías 53, uma ovelha muda perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca, me ensina a humildade, me ensina a me colocar no meu lugar, me ensina a falar na hora certa, me ensina a ter reflexão e compreensão de quem sou, do que devo viver, da mansidão que devo buscar no dia a dia. Eu acho que é um texto para nós avaliarmos, para nós pensarmos, porque é um texto que diz muito, que fala muito aos nossos corações. Lá em Mateus 26, versos 52 e 54, Mateus capítulo 26, começou a chover e o vento começou a bater. 26, versos 52 a 54 dizem o seguinte: mas Jesus lhe disse, guarda a tua espada. Mateus 26, é isso mesmo. Mas Jesus lhes disse, guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e ele me enviaria algo, mesmo mais de 12 legiões de anjos? O verso 54, como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça. É a lição que Jesus dá a Pedro. Pedro, eu não preciso ser defendido. Eu estou aqui na condição de Deus me entregando. É por isso que ele se apresenta como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não precisa de defesa alguma. Ele precisa cumprir aquilo que Deus quer que ele cumpra. E por isso ele não age em defesa própria. E isso nos ensina muito também. Deus agirá na vida de todos esses através deste sacrifício de Jesus. E é por isso que ele está calado. Ele ensina a Pedro, Pedro, não precisa se exaltar. Cada pedrinho que existe em nós precisa ser controlado por esse Jesus equilibrado que se apresenta nas páginas da Bíblia Sagrada. E a gente pode perceber, constatar que de fato, como diz a Cristologia, ele é 100% Deus e se fez 100% homem também. E continua, Jesus lhe respondeu, nenhuma. Aí ele diz assim, então Pilatos insistiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para soltar como para te crucificar? E Jesus dá uma resposta que deve deixar Pilatos com o sangue frio, gelado, com o coração parado. Jesus lhe respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti, incorre em pecado maior. Aqui estão alguns resultados
da web. Aí até o celular agora resolveu falar depois que isso aqui acontece. Aqueles que me entregaram são os judeus. E o verso 12 diz: daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César, apelando para a dificuldade do governo de Pilatos. Todo aquele que se declara rei é contra César. E aí Pilatos gelou mais ainda e ficou nesta incógnita: o que eu faço? Mato este homem, mando crucificar, entrego aos judeus, o que faço? Esta era a luta terrível de Pilatos. O verso 13 diz: ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal. Agora o veredito sairá no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. No 14 diz: era o dia da preparação da Páscoa, claro. O Cordeiro Pascal está sendo preparado para ser imolado. O Cordeiro Pascal está sendo preparado para o sacrifício, para a salvação da humanidade. Por volta da hora sexta. Era mais ou menos 6 horas da manhã. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritavam: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Os judeus preferiam se corromper com aquela política do que ouvir aquele que veio para ser o Salvador do mundo. Aí João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O verso 16 diz: então Pilatos os entregou para ser crucificado. Agora, meus queridos, está nas mãos dos soldados romanos aquele veredito forçado pelos fariseus. O que eles não compreendiam é que estavam cumprindo exatamente tudo o que estava acontecendo desde a instituição da Páscoa. Aquelas 12 horas de sofrimento que Jesus passou, parece os 12 estágios que o bode expiatório ou o bode da expiação passa para que então fosse ou sacrificado ou solto no deserto para o sacrifício da expiação, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Jesus está então passando por todo o processo e cumprindo a lei como ele ensina em Mateus. Aquele que ensina que eu aboli a lei, não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. E ele está cumprindo a lei exatamente neste momento, neste processo todinho. No verso 17, ele foi enviado então ao Gólgota, o lugar da caveira, como é o significado de Gólgota, e diz o texto que ali o crucificaram juntamente com outros 2, um de cada lado. Ele foi contado entre os malfeitores. É isso que os textos dizem e assim se cumpre novamente. E o verso 23 diz: tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e repartiram. E em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sorte para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte, e assim fizeram os soldados. Lá no Salmo 22, a gente falou hoje pela manhã, e vamos falar também no estudo sobre Davi como profeta. No Salmo 22, verso 18, nós temos um texto que fala exatamente o que está escrito aqui.
Salmos 22, verso 18 diz assim: repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Aliás, o Salmo 22 é um salmo que vai descrever de maneira magnífica a crucificação de Jesus. Vai começar assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no hebraico é Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou seja, é o que ele diz na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala em aramaico, aqui em hebraico, e o salmo já começa dizendo exatamente o que está acontecendo na cruz. O verso 3 tem algo, os versos 6 tem algo lindo, que dá uma interpretação de todo o salmo, diz: mas eu sou verme, não um homem, alvo de zombaria dos homens, desprezado pelo povo. O povo diz: crucifica, o instigado pelos fariseus. Mas quando diz eu sou verme, não homem, este verme aqui é tolat. Aqui a expressão é tolat veloish, tolat, o nome do verme, vê a conjunção, e lo é exatamente a partícula negativa. Verme, ve e lo, não ish, homem. Verme e não homem. Esse tolat aí é um tipo de verme que quando você quebra a partezinha que o envolve, você vai ver lá dentro vermelho carmesim. Ele às vezes é traduzido por vermelho carmesim. Era o vermezinho que era utilizado para tingir o shani, o chamado tolat shani, o cinto cor de shani, o cinto vermelho cor de sangue. Quando colocado em água morna, coloca esse vermezinho e se mistura ali, a água fica vermelho carmesim, vermelho cor de sangue. Este vermezinho ele se estoura para que os outros vermezinhos então possam se alimentar e sobreviver. O verme mãe faz isso, então derrama o seu sangue para que os seus filhotes tenham vida. É exatamente o que Jesus faz, se derrama para que nós pudéssemos ter vida. E fala ainda no verso 8 sobre tudo isso que está acontecendo, sobre os soldados que estão escarnecendo, sobre todos que estão ao seu lado escarnecendo. O verso 8 do Salmo 22 diz: confiou no Senhor que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. É o que os fariseus também falam a respeito de Jesus. Mas o verso 14 vai falar algo que vai acontecer lá na crucificação. Ele diz: como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Lembra que é isso que o soldado faz? O soldado, na hora que Jesus vai ser tirado da cruz, o soldado então coloca uma lança no seu coração, porque perceberam que ele não estava vivo. Ele morreu às 3 horas da tarde e ele agora recebe esta lança, conforme está predito no Salmo: como água me derramei, o meu coração se desfaz como cera. Sai água e sangue naquele momento em que o soldado coloca a lança do seu lado. Está isso no versículo 34 de João, capítulo 19. Diz: contudo, um soldado perfurando-lhe o lado com a lança, e logo saíram sangue e água. Jesus está cumprindo tudo que aconteceu, tudo que está predito sobre ele. Jesus está cumprindo na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. O interessante é que, passando a crucificação, ele não fica sepultado. José de Arimateia, que é um rico seguidor de Jesus, vai até o governador, pede a ele para tirar o corpo da cruz, pois é a preparação da Páscoa, e pega o sepulcro que ele cavou na rocha para ele, coloca Jesus naquele sepulcro, fecha ali a pedra. Mas o Salmo 16 diz uma coisa interessante que também vai acontecer. O Salmo 16, verso 10, traz outra profecia a respeito de Jesus.
a respeito do pós-crucificação, assim como o Salmo 22 traz sobre a crucificação. O verso 10 do Salmo 16 diz: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Em outra versão, não deixará a minha alma na sepultura e nem permitirá que o teu servo sofra decomposição. Jesus não apodrecerá como qualquer um outro cadáver, porque o Senhor o ressuscitará. É isso que o Salmo está ensinando. Quando Pedro fala sobre isso em Atos dos Apóstolos, ele diz: meus irmãos, nós conhecemos o patriarca Davi, este que está falando sobre isso, e nós sabemos que ele morreu e o seu túmulo está entre nós. De quem o patriarca Davi então está falando? Está falando de Jesus de Nazaré, que foi crucificado recentemente e ressuscitou dos mortos e deu prova sobre isso, como diz o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. No capítulo 20 de João diz, no primeiro verso: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Todo o processo de sofrimento de Jesus passou. A humanidade agora, ela é reconciliada com o Senhor. Por quê? Porque antes acontece, a partir do meio-dia, uma escuridão completa, uma escuridão total. E esta escuridão acontece a partir do meio-dia, exatamente para indicar aquilo que acontecia lá em Êxodo 12. A partir do meio-dia, nenhum fermento mais podia entrar na casa de ninguém. E Jesus agora, neste processo de meio-dia até 3 horas da tarde, muitos se levantarão da sepultura e se apresentarão aos seus parentes. Um evento magnífico que acontece, mostrando ali como Deus operou na humanidade de maneira sublime. O centurião do templo que está ali assistindo, ele diz: este verdadeiramente era Filho de Deus, um testemunho, uma testemunha ocular, um testemunho vivo daquilo que estava acontecendo naquele momento histórico para toda a humanidade, que os fariseus fizeram de tudo para então camuflar, mas não conseguiram. Olha só aí no verso 2, então ocorreu, do capítulo 20 de João, então ocorreu que ao encontro de Simão Pedro, o outro discípulo a quem Jesus amava, disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não o encontrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, encontrou o sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Talvez um costume de Jesus, quando levantava-se, de dobrar aquilo ali, não se sabe. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Aconteceu algo magnífico. O verso 9 diz: porque ainda não entendia a escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Meus irmãos, aquilo que começa lá, desde o Éden, quando há uma profecia de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente no processo de reconciliação, aquilo que passa no decorrer de toda a história e chega até o Êxodo, e através da revelação de Deus pela vida de Moisés e pela vida de todo o povo de Deus, que sai da escravidão do pecado, que é a ideia do libertador, desde aquele cordeiro pascal que ali está presente no Êxodo, toda a preparação do cordeiro pascal, desde aquele momento, tudo que é planejado por Deus e é revelado no Antigo Testamento, pelo livro dos Salmos, pelo profeta Isaías, por tantos outros profetas, desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição, está aqui no seu ponto alto. E agora o Senhor
neste dia, neste domingo pascal, logo pela manhã, logo de madrugada, nas primeiras vigílias, os discípulos vão e percebem que ele ressuscitou dos mortos e muitos outros ressuscitaram e compreendem então a profecia, e diz o texto que eles creram. E se eles creram, nós que estamos aqui vendo esse testemunho também cremos que ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele morreu no nosso lugar, ele se entregou, ele não precisa de defesa, ele é Deus, mas ele quis se entregar por nós, e nós vamos ver a carta aos Hebreus explicando isso de maneira maravilhosa, como tudo isso, como esse sacrifício vicário de Jesus acontece, e que não tinha sangue de bodes, que não tinha sangue de animais, que pudesse então salvar uma humanidade inteira, e Deus se entrega como um Cordeiro Santo para salvar a todos. É isso que acontece e é comemorado no dia de hoje por toda a humanidade. Alguns com ritos diferentes, como é o caso dos judeus, ainda lembrando da Páscoa de Êxodo 12 como um prenúncio. Outros, como os cristãos de todo o mundo, que compreendem que o Messias já chegou, que o Salvador já chegou e que ele viveu entre nós. Por isso, a Páscoa não é a passagem de Jesus simplesmente, mas a Páscoa é a música eterna do Senhor, cantada nos nossos corações para a salvação de toda a humanidade. A Páscoa é a permanência de Jesus em nossos corações, habitando em nós, o Espírito de Deus habitando em nós por conta do sacrifício de Cristo, o selo de Deus para nós por conta daquele que se entregou, e agora esta garantia é o Espírito do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos ensine a cada dia a respeito dessas coisas lindas, como esses salmos proféticos, que esses salmos messiânicos que apontam para cada acontecimento, e os acontecimentos eles seguem uma linha muito rígida de tudo o que foi profetizado, e o Senhor cumpriu então todas as profecias, o Senhor cumpriu a lei e nos salvou desta condenação do pecado. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus nos abençoe. Agora uma música e depois nós vamos pedir a Micael que encerre com a palavra de oração. Sacrifício
Senhor Deus. Todos os dias eu só tenho que lhe agradecer, Senhor, porque tantas coisas, Deus, tantos livramentos que nós nem percebemos o Senhor nos faz, Deus. Abençoe esse mundo, Deus, nos abençoe, nos proteja de todo mal, proteja o mundo, Senhor. Obrigado pela mensagem, porque todo dia nós estamos aqui e acordamos vivos, Senhor. Nos abençoe, que todas as pessoas possam entender o sentido da Páscoa, Deus, porque o Senhor morreu por nós, Senhor. O Senhor se crucificou, Deus, mas o Senhor ressuscitou e nós temos certeza que o Senhor está no céu nos esperando, Deus, para um dia o Senhor voltar. Obrigado por tudo isso. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito obrigado por você estar conosco novamente. Compreenda o sentido da Páscoa. Não é coelho, não é ovo de Páscoa. Que bom que isso se dissipou neste momento de quarentena. Um cordeiro morreu por nós. Deus se entregou por nós, porque ninguém pode matar Deus. Ele se fez homem. E que possamos então compreender a sua lição que está em Filipenses capítulo 3, versos de 3 a 5. Nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, não tomou por orgulho o ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, ele veio para nos servir, ele veio para servir, mas ele precisa ser servido porque ele é o Senhor. Ele se entregou por nós e estamos salvos por causa disso, porque nós recebemos o seu sacrifício, como diz João. Aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Receba-o como seu Salvador, compreenda isso, ele morreu e ressuscitou, e isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus, Deus conosco, o Emanuel, passou por nós, mas ele permanece em nossos corações. Até a próxima, se Deus quiser. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
somente a ti.